Motivo A: tenho genética para obesidade. A luta contra a obesidade não é fácil, mas ela não é impossível. Eu gostaria de colocar aqui um assunto bem interessante, porque o efeito da genética sobre a obesidade, ela pode estar influenciando no aumento do apetite. Por exemplo, assim, o pai tem obesidade, o tio tem obesidade, o filho vai nascer com obesidade. Mas às vezes essa obesidade, ela está no grande apetite que a pessoa tem. Isso é que vem de genética, é um apetite muito grande. A pessoa, ela come 2 pratos de comida, ela come uma grande quantidade de comida, porque ela tem apetite, né? Então, esse apetite pode ser o problema que está fazendo o efeito genético. Outros motivos são mutação do gene de hormônios, então tem outros tipos de mutação de problemas de genética, tá? Mas aí agora você vai ter que analisar o teu caso. Se o teu pai é obeso, você nasceu com obesidade, você nota que o teu problema é comer demais? Você nota que o teu caso é um extremo apetite? Se for esse o caso, você vai ter que reduzir a quantidade de alimentos. Focando nisso, você sabe que o teu problema é um excesso de apetite, você vai ter que tratar o excesso de apetite. Vai ter que comer alimentos que saciam mais o apetite. Normalmente, carboidratos dá mais apetite ainda, tá? Só para avisar. Proteínas tiram um pouco o apetite. Mas nós vamos ter que tratar o problema que geneticamente veio pela grande quantidade de apetite. Se a pessoa já tem por genética esses problemas, ela vai ter risco muito grande de ter problemas de saúde. Então, a pessoa tem que se concentrar na saúde. Isso é importante. Às vezes a pessoa se acomoda. Eu sou obeso, minha mãe é obeso, meu tio é obeso, eu vou ser um obeso feliz. Não é assim, pessoal. Problemas de saúde é muito grave em quem tem obesidade. Se cuidem, a saúde vale muito, a saúde é uma só, você só tem uma vida, então preze por ela, tá? Então, você não pode se concentrar na perda total. Eu preciso emagrecer 30 quilos, quando que eu vou perder isso? Não pensa assim. Pensa que você vai ter que fazer um projeto a longo prazo, por exemplo, 1 ano. Coloca ali na tua mente, 1 ano é o teu projeto. E vai perdendo mês a mês uma quantidade que não te canse. Não adianta fazer regime. Se você precisa perder 20, 30 quilos, você não vai conseguir manter um regime por 12 meses, por exemplo. É quase que impossível. Quando você faz uma restrição calórica muito grande, a pessoa não consegue manter um regime por muito tempo. Então, nós vamos ter que tratar primeiro o problema genético, né, que veio ali, por exemplo, se é o caso do excesso de alimento, ou qual é o problema que aconteceu isso. Foco, força de vontade, tá? Então, vamos para um caso muito grave que está acontecendo, o número de obesidade infantil. Olha só, esse aqui é um recado para os pais. Eu sei que não é legal, assim, a forma que eu vou tentar passar menos drástica, tá? Mas os pais precisam se tocar disso, tá? Existem crianças que nascem gordinhas, cheinhas, tá? O peso da mãe enquanto esteve gestante, ela vai definir muito o futuro do peso da criança. Então, se a mãe engordou muito durante a gestação, vai favorecer o desenvolvimento do tecido adiposo no primeiro ano já de vida do bebê. Então, por quê? Porque ela passou alguns hormônios para o bebê que ordenou estocar gordura. Então, o bebê já começa a estocar gordura já desde pequeno. Até aí, não tem muito o que fazer. Tu estocou porque a mãe estava obesa, né? Beleza. Agora entra o caso que muitas crianças estão comendo muito alimentos ricos em carboidratos, muito açúcar, né? E infelizmente os pais são os maiores culpados disso, porque a criança às vezes não quer comer uma comida salgada e a mãe fica preocupada de que a criança não está se alimentando.
Ai, porque o meu filho não tá comendo, porque vai ficar magrinho, porque não tá comendo. E taca biscoito, taca bolacha recheada, e taca Mirabel, e wafer, e vai dando um monte de coisas que vai fazer com que a criança tá comendo nada de nutrientes e muito açúcar. Outra coisa, as crianças estão cada vez mais sendo privadas de áreas externas. Elas estão cada vez mais presas à internet, à televisão, e não vão mais correr como elas andavam antigamente, né? O resultado vai ser desesperador. Vai ser um sedentarismo, junto com comer demais carboidratos. A criança vai ser uma criança obesa, com certeza. Aí depois, mais para frente, como que uma criança vai emagrecer? É difícil. O pai vai ter que cortar carboidratos, vai ter que começar a fazer a criança se movimentar. Isso é difícil. Mas não é impossível também, né? Se a criança já está numa fase que a mãe já nota que a criança vai ser uma criança obesa, incentive a criança a andar de bicicleta. Isso é uma coisa que para ela, para a criança, é divertido. Outras coisas que crianças gostam de fazer, incentive elas. Por exemplo, jogar futebol. Isso faz com que a criança corra, que a criança se divirta. Então, os pais têm que incentivar as crianças a se movimentar mais. Isso é muito importante, certo? E diminuir os carboidratos, por favor, gente. Agora sim, para pessoas que já são obesas, eu vou voltar a repetir, eu quero frisar isso. Não faça regime, só vai piorar. Você vai fazer um regime, você vai parar, você vai voltar a engordar, você vai desanimar. Então você vai precisar fazer uma reeducação alimentar com pouco carboidrato no prato, bastante gordura do bem e bastante proteínas. Você vai reduzir. Você vai encontrar uma atividade física que goste, uma caminhada, por exemplo, né? Traz ótimos resultados. Se a pessoa não consegue pegar no pesado, não adianta querer já ir direto para alguma coisa pesada. Aí assim, ó, o que pode estar faltando no teu organismo? Alguns ácidos graxos, aminoácidos, vitaminas, energia. O que pode estar sobrando? Refinados, massas, né? Um pouco de ansiedade, estresse, um excesso alimentar, talvez, né? Então, eu recomendo uma reeducação alimentar. Frutas, legumes, leites, derivados, peixes, carnes, ovos, proteínas, né? Verduras, caminhadas. Vai lá na lição G, aqui da plataforma Enxuto Já, e veja lá o que eu passo lá, as dicas de nutrição celular para regular hormônios. E muitas vezes pode ser hormônios que estão envolvidos aí, certo? Então, na prática, vamos lá na prática. Os nutrientes que vocês vão tomar. Você vai pegar o ômega 3, sabe aquele de 1000 mg de peixe, tá? Vai tomar 2 cápsulas ao dia. Uma no almoço, uma no jantar. Vocês vão numa farmácia de manipulação e vocês vão manipular os seguintes nutrientes. A vitamina B3, 100 mg, vai melhorar o metabolismo, vai reduzir o apetite, visto que ele também reduz o estresse. Você vai manipular B2, vitamina B2, 5 mg, porque ela trabalha o metabolismo de gordura e ela desintoxica o fígado também. Vai mandar manipular B1, vitamina B1, ela melhora o metabolismo dos carboidratos, ajuda de quem tem diabetes. Normalmente quem tem hipotireoidismo, que é um problema hormonal, também vai ter carência em vitamina B1, quase que certeza, tá? Também vai mandar manipular a biotina, 800 microgramas. Ela é essencial para equilibrar os hormônios. Tá? Ela está envolvida em utilizar a gordura como combustível, a gordura armazenada. Porque quem não sabe, tanto carboidrato quanto gordura se transformam em energia. Lembra que eu falei que proteína não se transforma em energia? Proteína ela é para reparar músculos, reparar danos. Né? Agora, o que dá energia? O que transforma em energia? É igual carro. O carro, você pode utilizar tanto álcool como gasolina.
Um rende mais, o outro rende menos. Mas tu pode utilizar no corpo humano tanto carboidrato quanto gordura. Os dois se transformam em energia. Se você ficar dando muito carboidrato, ele vai primeiro ocupar o carboidrato como fonte de energia. Em segunda mão, ele vai utilizar a gordura como fonte de energia. Ele primeiro gosta mais do carboidrato, é mais fácil para o corpo queimar carboidrato. E depois ele vai utilizar a gordura armazenada. Então, para vocês saberem, a biotina, ela faz o corpo utilizar a gordura armazenada. Ela incentiva, ele equilibra os hormônios e incentiva a queima de gordura armazenada. O picolinato de cromo é essencial, de 100 micrograma, é essencial para melhorar a intolerância à glicose. Quem tem um problema de glicose, ele também ajuda a reduzir diabetes, melhora a absorção de insulina. Então, é muito interessante vocês utilizar também isso. Normalmente, você manda manipular, eles utilizam numa única cápsula, eles colocam todos os nutrientes numa cápsula só, tá? Se você tiver muita ansiedade e não consegue controlar a ansiedade, a compulsão alimentar, necessidade de comer em excesso, vocês podem estar tomando Se Acalme. Se a ansiedade é tão grande que não deixa você dormir, você pode utilizar 2 Se Acalme, um de meio-dia e um à noite antes de dormir, tá? A alimentação. Repetindo, não faça dieta, você vai fazer o quê? Você vai reduzir a quantidade que come. Olha que interessante. Você vai reduzir gradativamente, aos poucos, a ingestão de calorias que você está utilizando, até atingir o seu gasto energético diário. Por exemplo, se você come 2 fatias de pão de manhã, você vai reduzir para 1 fatia. No almoço, você está comendo, repete no prato. Começa a não repetir no prato, come um prato só. Tá com fome ainda? Coloca folhas verdes escuras, coloca couve, rúcula, brócolis, couve-flor, tomate, cenoura. Isso faz saciar porque tem fibras. Isso sacia a fome. Tem ansiedade, precisa comer, vai lá, descasca um tomate, coloca um salzinho e come o tomate. Cenoura, quem tem ansiedade é ótimo mastigar cenoura. Não pega uma cenoura e sai mastigando ela, né? Outra coisa, vocês vão começar a jantar mais cedo. Você vai começar a reduzir a hora da janta, até chegar o mais cedo possível. Vamos lá. Se você, por exemplo, janta às 9 horas da noite, você vai começar a jantar às 8h30. Daí, depois na outra semana, você vai jantar às 8. Na outra semana, às 7h30. Na outra semana, às 7. O mais cedo que você conseguir jantar. Eu, por exemplo, janto às 4h30, tá? Então, assim, ó, você pega esse hábito. Você consegue ter um hábito sem problema nenhum. No início, se você cortar assim, eu janto às 9 e começar a jantar às 6, talvez você sinta muita fome, dependendo da hora que você vai dormir. Que o essencial é dormir lá por umas 9h30, 10 horas, não passar dessa hora, né? Mas, então você vai reduzindo a hora da janta. E você, quando você chegar, por exemplo, às 7 horas, jantando às 7 horas da noite, você vai conseguir fazer um jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É ficar mais de 10 horas em jejum. Mas esse jejum intermitente ele tem que acontecer à noite, não durante o dia que você está utilizando combustível. Tem que ser à noite. Então, esse jejum intermitente, se você começar às 7 horas jantar e você tomar café às 7 horas da manhã, você fez um jejum de 10 horas. Isso é excelente para o organismo. Mas o ideal para você queimar mesmo, para você gastar mesmo, é ficar 16 horas em jejum. Aí você pode fazer isso 2 vezes na semana. Então você pode fazer 10 horas de jejum durante a semana e umas 2 vezes na semana você faz 16 horas de jejum. Isso resolve muito, muito mesmo. Mas o detalhe, pessoal, é que uma coisa que eu gosto muito de colocar, isso é uma técnica que só eu não vi em outro lugar e os meus clientes têm tido um resultado excelente. Eu falo mais na lição G sobre isso, tá? Mas eu vou colocar aqui também. Quando vocês fazem o jejum intermitente de manhã cedo, quando vocês acordam, a primeira coisa que vocês vão fazer, a
primeira coisa é fazer um HIIT, ou seja, um exercício de alta intensidade. Mas é questão, pessoal, de 2 minutos, 3 minutos. Não passa disso. Vocês fizeram o jejum intermitente, vocês estão sem carboidrato no organismo. É nessa hora que o corpo vai emagrecer. É nesse primeiro momento da manhã. Esse primeiro momento da manhã, você vai acordar sem carboidrato no teu corpo. Se você fazer um HIIT, que é um exercício de alta intensidade, por exemplo, polichinelo, eu passo depois alguns exercícios aqui de HIIT para vocês fazerem. Polichinelo, bem rápido, né? Aqueles movimentos de ritmo bem acelerado, que você sinta que o teu coração ficou acelerado e que você ficou ofegante. Ali, nesse momento, é que você vai queimar a tua gordura. Tá? A partir disso, você pode ir lá e tomar um chá com canela, um café com canela, melhor dizendo. Faz um café, coloca um pauzinho de canela dentro e toma um café com canela. É excelente, ele vai turbinar o teu dia. Você vai emagrecer durante o resto do teu dia, devido a essa aceleração do coração, essa aceleração que você fez. É uma técnica infalível para emagrecer. Tá? Então, fez o jejum intermitente, levantou de manhã, faz um HIIT, toma um café com canela. Aí agora, a partir daí, se você quer ir para o trabalho e depois, mais tarde, tomar um lanche, pode ser. Se você quiser depois já tomar o teu café da manhã, toma o teu café da manhã, como você preferir, certo? Exercícios. Ai, pessoal, e o caso de exercícios é uma coisa bem que vocês vão achar até engraçado. Eu não recomendo exercício para queimar gordura. Eu não recomendo exercício para reduzir calorias. Eu recomendo exercício para ativar hormônios no corpo. Exercício físico libera uma quantidade muito grande de hormônio. São hormônios que são necessários para quebra de gordura. Para quebrar gordura, tu precisa de certos tipos de hormônios. Se você não exercitar, você não vai produzir esses hormônios, tá? Então, é óbvio, é lógico que vocês vão ouviram o tempo todo, a vida inteira, que queima calorias. Exercício queima caloria, exercício queima caloria. Mas aí o que acontece? A pessoa sai fazer uma caminhada, caminha ali lá 5 quilômetros, aí gastou lá 300, 500 calorias, chega em casa morto de fome, come algo ali com 300, 500 calorias, aí pensa assim, de que adianta? Nada adiantou a minha caminhada. Perdi os 500 e agora estou comendo 500. Não é assim que funciona. O seu organismo, nessa caminhada, ativou muitos hormônios. Então, teve também reações no organismo, reações que vocês não conseguem entender o que acontece. Mas você não perdeu a caminhada, não. Você ativou muitos hormônios e isso é o que é essencial, e não a queima de calorias. Outra coisa. Para que esses exercícios liberem esses hormônios, eles têm que ser exercícios prazerosos. Tem que ser gostoso, tem que se sentir bem fazendo ele. Então, assim, faça algo que goste. Gosta de caminhar? Coloca um fone de ouvido e sinta aquela caminhada prazerosa. Gosta de dançar? Se largue totalmente no ritmo. Gosta de pedalar? Então compra uma bike e curta o vento no rosto. Tem dores, não consegue fazer exercício? Faça uma natação. Então, pessoal, faça coisas que gostem, se sintam felizes naquilo que vocês estão fazendo. Isso vai liberar uma quantidade de hormônios monstruosa e vai te fazer você emagrecer sem precisar de esforços excessivos. Entenderam? O foco aqui não é queimar caloria, o foco é produzir hormônios, certo? Então, pessoal, aí agora vamos para o próximo motivo, certo?